Então, como vimos, a questão de numeração, ordem de números, não foi muito significativa. A gente não conseguiu definir uma regra que pudesse melhorar o nosso resultado em função disso. Vamos fazer uma análise agora sobre a questão de agrupamento numérico, tá? Esse conceito ele foi desenvolvido por um matemático brasileiro, então o que eu vou mostrar aqui não é nada, nenhuma novidade, mas eu acho que nunca foi mostrada de uma forma tão explícita. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa vista, esse comando, e criar uma vista sobre isso. Eu vou chamar de vista números. Vou chamar de números dos sorteios. Ok? Vou repetir aqui. E o comando que eu vou montar é esse aqui. Eu vou simplesmente separar para poder converter isso numa vista. Aqui eu acho que já é suficiente. Eu vou só testar se ele vai funcionar mesmo. Funcionou, tá? Então com isso eu vou gravar esse comando. Não precisa testar a validade. Eu vou só criar essa vista para poder facilitar para a gente criar os outros grupos. Eu vou aqui atualizar a vista. Nesse momento eu criei esse comando com esse nome no banco de dados. Tá? Ele já está criado e o comando dela é esse aqui. Eu vou ter data sorteio seguido de número. Agora vamos criar mais uma vista. Vou chamar de vista grupos números. Aqui também eu chamo de agrupamentos. Digitar corretamente. Aqui a ideia é agrupar os números por grupos de 10. A ideia é a seguinte, eu não tenho de 1 a 60. Vamos imaginar que a gente tivesse 6 grupos de números, tá? De 1 a 10, de 11 a 20, até de 51 a 60. Eu vou usar como fonte a minha tabela, que ficou tabela agora, né? Mas é uma vista, né? Vista números. E para cada um dos sorteios, que ficou data sorteio, deixa eu só gravar aqui para verificar. Acho que eu deixei como data sorteio isso. Então, para cada um da data sorteio, eu vou analisar se esse número está nesses grupos. Então eu vou ter 6 grupos. Então vai ser assim, ó. Se o número for maior ou igual a 1, eu vou de 1 a 10, né? Então, de 1 a 10, esse aqui vai ser o meu grupo, vou chamar de grupo A. E eu vou repetir a mesma coisa para os outros grupos. 1, 2, 3, 6. Então vai ser grupo B, grupo C, D, E e F. E aqui eu vou só fazer a alteração de 11, de 20, de 30, 40, 50. Aqui 60, 50, 40, 30, 20 e assim por diante. Eu vou agrupar isso pela data sorteio. Agrupado. E ele deveria ter um resultado aqui, que é muito interessante, que me diz, por exemplo, quantos números estavam em cada grupo por sorteio, por data. Agora eu vou gravar essa minha vista. Eu tenho grupo A, grupo C, D, E e F. Eu vou gravar essa vista. Eu vou novamente atualizar para ela se transformar num comando lá do servidor, tá? Vou copiar isso. Eu vou criar mais uma vista. Eu vou chamar agora, eu vou criar uma análise dos grupos. Isto é para cada sorteio, quantos grupos
aconteceram nesses sorteios. Vamos lá agora, vou chamar de revista análise grupo. Ok? Então, análises dos grupos. Quero só repetir. Vai ser novamente uma vista. A minha fonte agora é essa tabela aqui, ó, vista. Eu vou só gravar novamente. Então vamos recapitulando. Eu tenho aqui grupo A até grupo F. Aqui eu tenho a data do sorteio. Agora eu vou fazer a minha análise, isto é, quantos grupos existem por sorteio. Vamos lá. Então a minha fonte aqui. Se eu quiser olhar o conjunto, ele deve já me mostrar. Ó, então eu tenho grupo A, B, C, D, E e F. Agora eu vou pegar data, sorteio e vou fazer a seguinte análise. Quantos grupos foram preenchidos? Então vai ser assim, ó. Isso está me dizendo o quê? Se o grupo A for preenchido, eu vou contar 1. Vou fazer a mesma coisa, desculpe. Vou fazer a mesma coisa para os demais grupos. Então vai ser grupo B, C, D, E e F. Isto é, para cada sorteio, e aqui eu vou chamar de quantidade. E eu vou fazer uma análise aqui, ó. Visualizar. Ó, então eu tenho 5 grupos, 3 grupos, 5, 4. Tem bastante. Poucos têm poucos grupos. Entenderam isso? Olha só. Sendo que cada grupo é um número de 1 a 10, né? De 1 a 10, de 11 a 20. Isto é, em cada um dos sorteios não existem números do mesmo grupo. É muito raro isso. Eu vou até ordenar aqui pela quantidade. Acho que ele não aceita. Deixa eu mudar pelo comando, eu vou conseguir ordenar aqui. Vou fazer aqui uma ordenação para a gente ver a segunda análise. Quantos tiveram com poucos grupos? Ó, o menor foi 2. Isto é, nunca aconteceu de existir um sorteio que tivesse todos os grupos. Então, por exemplo, se você quiser fazer um sorteio, uma aposta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, você nunca vai ganhar. Isso nunca aconteceu. Ó, aqui eu estou 2, 3, 4. Agora, a pergunta do dia. Quantas dessas ocorrências foram mais frequentes? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse comando, vou modificar novamente, vou chamar isso aqui de origem. E se eu quiser olhar, eu acho que eu tenho data, sorteio e quantidade. Agora eu quero fazer a seguinte análise. Olhando a quantidade, qual que é a ocorrência? Quer dizer, quais os grupos mais frequentes? Vamos agrupar pela quantidade. Até retornei. Não, eu digitei alguma coisa errada aqui. Quero agrupar pela quantidade. Aqui essa ordenação que eu acabei não eliminando. Olha que interessante o que a gente conseguiu ver. De todos os sorteios, a gente conseguiu ver que ocorreram 24 vezes 2 grupos. 424 vezes 3, 1.204 com 4 grupos, 643 com 5, 48 com 6.
Isto é, se você fizer uma aposta que preenchesse 4 grupos, em relação a alguém que preencheu 2 grupos, imagina só quantas vezes a mais de chance você vai ter de ganhar. Isto é, você vai ter 1.204 dividido por 24. Você vai ter 50 vezes mais chance de ganhar do que uma pessoa que preencheu só 2 grupos. Porque a frequência da ocorrência do quarto grupo é muito maior do que a do grupo 1.